Então nós temos, com a permissão de Deus, mais uma chance, que sempre se organiza para nos esperar, nos aguardar, para que assim a gente possa refletir, pensar um pouco sobre as nossas vidas e sobre os ensinos espirituais. Com o passar do tempo a gente vai percebendo que a vida não é unicamente a matéria, mas sim o espírito, que é o espírito que importa, o espírito que nos rege, o espírito que decide o que vai acontecer ou não. Então precisamos dedicar e estar atentos ao nosso lado espiritual, porque no final das contas é Ele que decide o nosso caminho. É Ele que escolhe quem nós realmente, para que lado nós vamos e quem nós realmente somos. Então a caminhada espiritual é importantíssima e devemos conhecer cada vez mais sobre o nosso espírito, sobre as leis espirituais, sobre os ensinos espirituais. Uma forma muito simples da gente aprender nos ensinos espirituais é através dos exemplos daqueles que já caminharam antes de nós, seja acertando ou errando. Páscoa é um grande exemplo de uma história com grandes erros e muitos acertos, onde a gente pode tirar várias lições de um ou de outro ao mesmo tempo, cheio de lições que nós, 2000 anos após, ainda não conseguimos aprender sobre todas elas. Mas hoje nós vamos aqui tentar refletir um pouco sobre o que se passou naquela data, no dia de hoje. Então nós vamos falar aí sobre a Páscoa, do ponto de vista dos cristãos. Nosso evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28 a 38. Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador. Já era de manhã cedo. Os judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme o ritual da religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então Pilatos saiu e foi encontrar-se com eles e disse: Que acusação vocês têm contra este homem? O Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Responderam eles. Julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Então os judeus responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso foi assim para que acontecesse o que Jesus disse quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que disseram isso a respeito de mim? Respondeu Jesus. Você pensa que eu sou judeu? Disse Pilatos, pois foi a sua própria gente e os chefes dos sacerdotes que o entregaram. Que é que você fez? O meu reino não é deste mundo, respondeu Jesus. Se ele fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para eu não ser entregue aos judeus. Não, o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem crê na verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Um momento de muita reflexão, em que nós temos a sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa. Sexta-feira da Paixão nós já sabemos o motivo, foram os suplícios, o sofrimento que o Mestre Jesus sofreu e no final do dia a crucificação. E no domingo de Páscoa nós temos aí a ressurreição. E é uma data muito forte em cada um de nós. Uma data que todos nós lembramos, todos nós conhecemos, porque está marcada na tradição de todos os cristãos. Apesar de hoje nós não termos a mesma interpretação, mas é uma data marcada em cada um de nós. Nós percebemos então que o domingo de Páscoa é onde Jesus nos mostra a realidade da vida eterna, a realidade da sobrevivência do espírito sobre o corpo. Para alguns cristãos, Jesus ressuscitou com o corpo e o espírito. Para nós espíritas, apenas o espírito, o que comprova para nós que o espírito é eterno. Por isso, todos os desdobramentos posteriores que a gente acompanha ao longo do Evangelho, quando Tomé pede para tocá-lo, e a gente vai acompanhando tudo aquilo para demonstrar que ele era real e que o Espírito lá estava. De resto, são muito similares às crenças que nós temos com os cristãos. Então é um momento histórico muito forte. A Páscoa não é
um momento criado por nós. Como a gente sabe e acabou de ler, os judeus comemoravam e comemoram a Páscoa. A Páscoa para eles é a comemoração da saída do Egito, da fuga do Egito para a nova terra. Então, Jesus foi a Jerusalém nesse período para as comemorações da Páscoa dos judeus. Pela coincidência dos acontecimentos, nós também comemoramos a Páscoa com outra finalidade. Então, temos duas Páscoas, a dos judeus e a nossa Páscoa, onde nós comemoramos a vitória do Espírito sobre o corpo. Essa parte histórica é muito interessante. É da tradição judaica que eles comam o cordeiro pascal, que é um cordeiro feito de uma forma especial para aquela data. Os primeiros cristãos, percebendo isso, denominaram Jesus de o verdadeiro cordeiro pascal, porque ele se sacrificou de forma pacífica na Páscoa pelo bem de todos, dando a sua vida. Daí a denominação que nós damos até hoje de Jesus de o cordeiro, por ter sido manso e ter entregue a sua vida aí como lição para cada um de nós. Então daí esse nome, o cordeiro, que nós chamamos até hoje. Então utilizamos esta data cristã para nós como a sobrevivência do Espírito, a importância das lições que aconteceram naquela data. Então esses são os nossos fatos históricos. Mas a grande questão que nos interessa é o que a Páscoa significa para nós. Nós conhecemos os fatos históricos. Todos nós já ouvimos a leitura da Bíblia, já vimos filmes, já lemos por conta própria, já interpretamos, mas o que ela significa para cada um de nós? Como eu disse no início, é um momento curto, mas com muitos erros e muitos acertos. Muita vitória, a vitória principalmente do Mestre Jesus, mas muitos erros sucedidos foram acontecendo, muitos equívocos foram se acontecendo sucessivamente. Primeira lição que nós podemos tirar é de Judas, que até hoje é lembrado como um traidor, mas não era e não é um traidor. Na verdade, Judas queria que Jesus se manifestasse como um rei material, que ele dominasse aquela terra. E nele não entendeu que o reino não era deste mundo. Então a lição que nós temos através de Judas é da invigilância. Ele deixou que o seu ego, que o seu orgulho falasse mais alto. A ideia que ele tinha de um rei poderoso deixou com que ele cometesse esse erro que até hoje todos nós conhecemos. Da mesma forma, Pedro. Pedro foi avisado naquele período que ele negaria Jesus por 3 vezes. Mesmo sabendo, ele não se conteve e negou, mesmo tendo sido avisado. Então Pedro nos dá a lição do medo, que atinge a todos nós a todo instante. Assim como os demais apóstolos, cada um tomou um rumo e nenhum acompanhou Jesus de perto. Temos a lição de Pilatos. Como a gente acabou de ler, Pilatos tinha convicção e ele sabia que o Mestre Jesus era inocente, que não tinha cometido nenhum delito, que não havia nenhuma acusação formal contra ele. Não queria puni-lo, tentou de uma forma, de outra, e no final, para não criar maiores problemas, nós temos a famosa frase de que ele lavou as mãos e deixou que as coisas acontecessem. Fica para nós também a lição. Até que ponto nós nos preocupamos ou lavamos as mãos do que acontece ao nosso redor? Em que medida nós nos esforçamos para avaliar aquilo que está ao nosso alcance? Ou deixamos que as coisas aconteçam sem a nossa interferência positiva? Temos a lição do povo. Pilatos deixou que o povo escolhesse entre o Mestre Jesus e Barrabás. Os Espíritos nos ensinam que o povo escolheu Barrabás por uma questão psicológica. Toda vez que nós nos vemos de frente com um herói, ele nos assusta. Uma pessoa grandiosa assusta pelo seu poder em comparação conosco.
Quando a gente olha para uma pessoa tida como um criminoso, como uma pessoa inferior, ela não nos assusta. Então o povo, assustado com a grandiosidade do Mestre Jesus, quis se livrar dele, para que assim eles continuassem se sentindo superior àquele que eles julgavam como criminoso. Isso fez com que eles escolhessem o Barrabás ao invés de libertar o Mestre Jesus naquela data. Segundo nos contam os Espíritos. E isso é muito importante porque nós, como espíritos em evolução, temos ainda um orgulho a ser analisado. E até que ponto a gente larga ou deixa de lado as melhores opções, as melhores pessoas, as melhores escolhas, para deixar que o nosso orgulho prevaleça. Que os nossos erros tomem conta de nós. Então, é uma lição muito grandiosa a escolha que o povo fez aí há mais ou menos 2000 anos e como a gente continua decidindo no dia de hoje. A grandiosidade dos outros não pode nos assustar. A inveja não pode ser um sentimento que nos domine. Que a gente possa transformar a inveja em admiração. Que a gente possa admirar aqueles que estão na nossa frente, aqueles que são grandiosos, aqueles que têm algo a nos ensinar, algo a exemplificar para nós. E temos também a lição dos religiosos. Anás, Caifás e todos aqueles outros que lá estavam. Todos eles tinham medo, estavam assustados com o que ia acontecer. Tinham medo de algo que eles não entendiam. A grandiosidade da lição, dos atos, das palavras do Mestre Jesus. O medo que eles tinham fez com que tudo isso se desenrolasse. E obviamente a gente sabe que espíritos obsessores sempre trabalham para que essas coisas aconteçam. Só que tudo era planejado pela espiritualidade. Ele tinha plena consciência de que tudo isso ia acontecer. Mas como a gente já viu em outras oportunidades, e afirmado pelo próprio Mestre Jesus, o escândalo ele é necessário. Ou seja, isso ia acontecer, mas ai daquele que cometê-lo. Então ai desses que participaram desse processo. Porque agiram de forma equivocada. Criaram débitos kármicos que precisaram e precisam ainda ser pagos. Então o mal ainda nesta terra ele é necessário, mas não cabe a quem escolheu a estrada do bem se preocupar com isso. Temos que praticar o bem e deixar que o mal se resolva. Deixar nas mãos de Deus. E essas lições não são novas para nós. A gente percebe que há muito tempo as coisas vão se repetindo. Todas essas lições que nós acabamos de ver se sucedem. Com políticos, pessoas com poder, pessoas próximas de nós, pessoas sem poder. Tudo isso vai se sucedendo. Todo dia nós vemos alguém que tem medo e deixa de fazer algo que deveria. Alguém que entrega outra por uma situação ilusória. Aqueles que têm inveja. Aqueles que não compreendem o que está ao seu redor. São as mazelas humanas que ainda se repetem constantemente. Dada pelo Mestre Jesus. Que, como a gente viu, sempre manteve a humildade, com respostas mínimas possíveis. E a Amélia Rodrigues conta um detalhe muito interessante para todos nós. Ela conta que pela lei da época de Israel, qualquer um que se levantasse contra o julgamento de Jesus, ele seria suspenso. E ele teria uma nova oportunidade de defesa. Nós sabemos que ele foi levado na casa de Pilatos pela manhã e foi crucificado à noite. Então, no mesmo dia, ela nos explica que pela lei, se alguém se levantasse em seu favor, aquele julgamento seria suspenso. E ele teria um direito de defesa. A grande pergunta é, como em uma Jerusalém, na data da Páscoa, lotada de pessoas, todos aqueles que o admiravam, que o seguiam, ninguém levantou a mão naquele dia. Essa é uma pergunta fantástica para ser feita. E ainda temos um outro detalhe. Também lendo o Evangelho, a gente percebe que 5 dias antes,
nós temos aquela passagem da entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas o admiravam, todos comentavam dos seus milagres, de quem ele era, do que ele dizia. 5 dias antes, todos o admiravam, e no outro, ninguém foi capaz de levantar a mão para que o julgamento se suspendesse, para que fosse dado o direito de defesa. É uma lição interessantíssima para cada um de nós. De vários modos, isso é uma lição para nós. A primeira delas é sobre o sentimento humano. Amélia Rodrigues até nos diz: curtos são os sentimentos de gratidão humana. Curtos. Isso é uma lição muito forte para cada um de nós. Nós ainda iniciamos nossa caminhada de sermos melhores. E é normal que a gente queira praticar o bem e receber um obrigado, um elogio, ou um favor de volta. Mas a gente percebe que pode não ser assim. O maior de todos, que veio nos dar o maior exemplo de todos, não teve essa chance. Pelo contrário, ninguém levantou a mão naquele dia, enquanto há 5 dias atrás todos o admiravam. Nem os apóstolos estavam ao seu redor naquele dia. Uma lição muito importante para todos nós, porque nós vamos nos deparando com as dificuldades da vida. Tudo o que aconteceu em um dia é um resumo de muitas vidas, é o resumo da eternidade do que vai acontecer. Várias posturas diferentes e os fatos foram acontecendo de forma sucessiva. E ele se manteve firme. Não perguntou por que ninguém foi lá, não questionou, não pediu direito de defesa, porque tinha certeza do que tinha que acontecer, de quem ele era. E nós também muitas vezes não temos tanta certeza do que nós devemos fazer. E isso nos torna fracos. Queremos ser bons, sentimos que queremos ser bons, mas nos comportamos de forma diferente. Qualquer coisa contra a nossa vontade nos deixa indignados, tristes. Me esforcei tanto e deu errado. Eu fiz tudo por aquela pessoa, ela me traiu. Eu criei aquele menino desse jeito, nem se preocupa mais. Eu fiz isso. E aqui a gente tem um exemplo máximo do que é o desprendimento, do que é a caridade, do que é a benevolência, no exemplo principal ou maior que esse planeta já viu. Então a Páscoa, essa data, é um exemplo grandioso de grandes reflexões para todos nós. Não é um momento de tristeza, é um momento de pensar naquele que é o maior espírito que nós conhecemos, de como ele agiu e como nós estamos agindo. Aquele é o exemplo máximo que nós temos. Temos que acompanhar. Temos que acompanhar os exemplos. E Jesus então se entrega como cordeiro pascal para que as profecias se cumpram e para que na nossa mente fique marcado todos esses fatos. Porque infelizmente a nossa mente grava o sofrimento. E assim foi feito, para que a gente lembrasse de tudo isso. A Páscoa simboliza também a renovação, em que um corpo não é mais simplesmente um corpo, é o espírito. O mestre deu a primeira lição da supremacia do espírito sobre o corpo. Por mais que quisessem calá-lo, humilhá-lo, ele mostrou que nada segura o espírito, que o espírito é eterno e que a vontade de Deus não pode ser bloqueada em situação nenhuma. Essa é a grande lição da transformação. E isso serve para todos nós.
por mais que a gente esteja passando por dificuldade, por mais que essa encarnação e que esse corpo não nos seja favorável nesse instante, o mundo espiritual é a nossa verdadeira realidade. Não é à toa que o Mestre Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos o questionou, ele disse: ninguém virá me defender, porque eu não tenho nada nesse mundo para ser defendido. O meu reino é espiritual. Lá é que eu tomo as decisões, lá é que eu coordeno. E isso serve para que a gente também compreenda que o que nós temos que coordenar, o que nós temos que aprender, o que nós temos que entender é a caminhada espiritual. É ela que prevalece no final. Por mais que alguém tente nos humilhar, nos distrair, tirar as nossas conquistas, o mundo espiritual reconhece tudo que nós somos. Porque se o reino dele não é deste mundo, o nosso também não é. E aqueles que acham que tem um reino neste mundo, ele é transitório. Porque essa é uma lição que a gente também depreende da entrada de Jesus. Se em 5 dias a população esqueceu quem ele era, e ele era um espírito grandioso, imagina de nós. Falando, nossa, hoje todo mundo me conhece. Eu sou famoso, mas hoje eu sou um bom profissional. Hoje eu sou bonito. Hoje eu tenho um corpo muito bom. Mas tudo isso é material. Os valores que permanecem são os valores do Espírito. Valores que duram mais que 5 dias são os valores do Espírito. Enquanto encarnado, esqueceram dele em 5 dias. Mas enquanto espíritos, nós comentamos e falamos dele há 2000 anos. E nenhum de nós nunca vai esquecer. Não importa o nosso grau de evolução, para qual local a gente vá, nós nunca vamos esquecer do Espírito que apareceu naquele domingo. Não importa para nós como foi a crucificação, o sofrimento é irrelevante para cada um de nós. O que importa é o Espírito, é a alegria e a vitória dos valores espirituais. Por mais que tentem nos desanimar, como eu já disse, é nisso que nós devemos nos apegar. Quem nós realmente somos? Espíritos. Temos várias qualidades, muitas que nós nem conhecemos ainda. Aquelas qualidades que só aparecem quando nós temos muita necessidade. Quando está muito difícil, surge uma qualidade que a gente nem conhecia. Como já diz o ditado, é a necessidade que faz o sapo pular. Assim também é conosco. Então nosso espírito tem muitos valores e o Mestre Jesus nos mostrou isso. Voltou para exemplificar. Apareceu para muitas pessoas, como nós sabemos. Para os apóstolos, para Madalena, realizou curas posteriores. E foi aparecendo para comprovar a grandiosidade do Espírito. E nisso nós ainda temos muita dificuldade em compreender, em viver uma vida espiritual. 2000 anos depois, nós ainda nos apegamos demais à matéria. Então essa é a nossa reflexão principal. Por que não deixamos o nosso espírito ser vitorioso sobre o nosso corpo? Por que ainda nos apegamos tanto à matéria? Ah, mas fulano me ofende, eu tenho que responder na hora. Mas gente, fulano ofende o seu corpo. Não sabe quem você é. Aquele que tem a consciência tranquila, que sabe quem realmente é, está com a consciência equilibrada. Não responde, não vê motivo para isso. E o Mestre Jesus assim continuou. Então a crucificação traz para nós toda essa simbologia. Cada um dos apóstolos traz uma lição para nós. Cada um que participou daquele dia traz uma lição para cada um de nós. Foi um dia para ser muito refletido. Um final de semana importantíssimo na evolução dos nossos espíritos. Nós não podemos nos esquecer nunca
do que esse final de semana significa para nós. Não com tristeza, não olhando pelo lado do sofrimento, mas pelo lado e importância do Espírito, a vitória do Espírito. Nós sabemos, para exemplificar, que um daqueles centuriões, ele enfiou a lança no Mestre Jesus, depois que ele estava crucificado, para que ele desencarnasse mais rápido. O nome daquele espírito é Longinus. E ele virou um grande companheiro do Mestre Jesus posteriormente. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas virou um grande companheiro posteriormente. E já encarnou na Terra depois como um espírito com responsabilidade grandiosa e que tem muita relação conosco, que foi o responsável por manter o Brasil do tamanho e no formato que é no dia de hoje, para que pudesse ser o Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como a gente tem no famoso livro de Chico Xavier. Então, Longinus, que depois desse fato mudou totalmente quem era, encarnou como Dom Pedro II, o responsável de extrema confiança do Mestre Jesus para formar o nosso Brasil do jeito que ele é no dia de hoje. Então não há sofrimento, não há inimizade no plano espiritual, não há tristeza. O que há é aprendizado, o que é companheirismo, o que há é evolução. Então não tem por que nós nos preocuparmos, fulano fez isso, o outro fez isso, se no plano espiritual as coisas não são assim. Os desdobramentos posteriores dos personagens são interessantíssimos para que a gente possa compreender a evolução. Não devemos nos apegar nessas questões históricas, porque eles evoluíram e nós também evoluímos. Nos apeguemos à felicidade, à tristeza, à importância do fato histórico, para que assim a gente tire as lições que nós precisamos. Mas o que cada um fez, fulano fez isso, isso já passou. Espíritos superiores não lidam com o passado. Eles não sofrem por erros já cometidos. Eles pensam no futuro, pensam no bem, pensam no equilíbrio, pensam em energia positiva, pensam em vitórias posteriores. E é essa a nossa visão a ser obtida no dia de hoje também. Que a gente sempre olhe para frente, que a gente sempre lembre que o nosso espírito vai prevalecer, que a gente sempre lembre que o Mestre Jesus acolhe a todos, não importa o que nós façamos, não importa o que a gente já tenha dito ou feito, a espiritualidade ela sempre nos espera, ela sempre nos aguarda. Mas para isso a gente precisa querer nos transformar, querer acreditar que o espírito é mais importante que o corpo físico. Que a gente não se engane com a vida material. É importante ver, sim. É importante ter um emprego, uma roupa bonita, estar bem. Mas saber o limite entre o físico e o espiritual. Então é um momento de grande reflexão, de suma importância para todos nós. É uma data que tem que ser realmente comemorada, porque trouxe lições muito grandes para todos nós, mas com alegria, porque aquele que se dispôs a passar por tudo isso, fez por livre e espontânea vontade, por amor a todos nós. E onde o amor está, nenhum outro sentimento consegue estar. Também é uma lição de Amélia Rodrigues. Ela diz que onde o amor impera, nada mais consegue estar. O amor a tudo domina e a tudo contamina. Onde o amor está, só ele prevalece. E assim é o Mestre Jesus. Não importa o que a gente faça, sempre teremos aí as nossas oportunidades para que a gente siga em frente. Então que a ideia de renovação esteja sempre conosco. Que a cada ano a gente possa ser melhor do que no ano anterior. Que a cada ano a gente tenha novos projetos de melhora, de transformação. Que a gente sempre olhe para frente, a gente sempre aprenda com os nossos erros. Os nossos erros não são para serem escondidos.
são para serem instrumentos de aprendizado. Também os nossos acertos não servem para que a gente possa desprezar aquele que errou. Serve para mostrar que a gente está bem, mas pode ir muito mais além do que isso. Não importa quão bem a gente faça alguma coisa, sempre ele pode ser feito de uma forma melhor. Porque nós estamos em evolução. A perfeição está muito longe de nós. Não importa o que a gente faça, pode ser melhor. A gente siga o nosso caminho de evolução de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito serena. Então, mais uma vez o Mestre Jesus nos ensina. Mais uma vez os apóstolos e todos aqueles que participaram do momento histórico nos ensinam. Mas a gente precisa prestar atenção nas lições. As mazelas humanas são as mesmas daquela época. As dificuldades são as mesmas. E a gente, infelizmente, tem grande dificuldade em vencê-las. Mas precisamos, porque a Terra passa por um momento de transformação. E precisamos nos transformar com ela. Senão não poderemos permanecer nessa escola. Teremos que buscar outra escola que seja mais condizente com o nosso grau de evolução. Então a oportunidade nos é dada. O esclarecimento nos é dado. Os instrumentos nos são oferecidos. Basta ter um pouco de força de vontade e de coragem para seguir em frente. Então essa é a nossa lição do dia de hoje. Que as energias do Mestre Jesus possam chegar a cada um de nós, nos dando coragem para enfrentar as nossas dificuldades, que simbolicamente a gente diz que a gente carrega a nossa cruz, são as nossas dificuldades, o nosso lado inferior que ainda pesa sobre nós, mas é Ele que nos torna melhores, é passar pelas dificuldades, é errar que nos torna melhores. Às vezes um grande erro nos causa um grande salto de evolução, porque marca em nós. Muitos das figuras bíblicas que erraram, tiveram aí grandes saltos de evolução, porque ficaram marcados nesse momento. Que o Mestre Jesus possa nos acompanhar e nos fortalecer. Já agradeço a atenção de todos.